Vamos passar a pergunta, professor Watanabe. Quem quiser fazer a pergunta, levanta o braço. Ivan é o segundo. Primeiro, Watanabe. Quer pegar aqui? Professor. Ok. Yeah. It was really inspiring to hear, I'm speaking about the For Brazil, not that you were not inspiring, but to hear that the activities that you were doing even before GCSP was in your radar was already aligned with the kind of experiences that GCSP is saying. In fact, we were thinking that maybe we should give you an honorary GCSP certificate for all the work that you have done already. but what my question is that, you mentioned that some of the experience that you had would be very useful to mentor. You mentioned that you're interested to help going forward. So maybe you could consider forming a mentoring network of more senior students and professionals, young professionals such as you, to the incoming GCSP students in Brazil, and perhaps maybe a consortium in industries would be very interested to support that. I think they love to support young people to do these kinds of things. So please consider that. Thank you. Thank you, Professor Han, for your consideration. Professor Watanabe. Na verdade, não é pergunta, não, que quando eu faço pergunta para aluno, só em prova, aí já dá nota. Eu queria fazer um comentário, porque várias coisas que vocês falaram têm a ver com esses cinco competências que o GCSP propõe, mas a diferença é que aqui a ideia seria de colocar a coisa um pouco mais formal do que as experiências que vocês vão tendo assim meio aos trancos e barrancos, né? Tem a parte da competência técnica mesmo que tem que ter, o lado multidisciplinar, acho que a Bárbara falou, o desafio aí do... Como é que é? O Baja, né? Tem que ter... Mas é um negócio que está acontecendo, assim, eu acho que o GCSP vai colocar isso mais claramente, né? O lado também do negócio, empreendedorismo, o lado multicultural também é uma coisa que é muito importante, mas também não fica claro. Uma recomendação que eu sempre faço para os alunos nossos lá, quando eles vêm conversar, é bom ir para fora, eu falei, vai, porque você vai descobrir que existe vida inteligente fora do Rio de Janeiro. Tá? E com isso, tem um pouco. Né? E você fica mais humilde, mais modesto, tá? E, em alguns casos, o aluno descobre que ele se sente mais seguro, ele fala, puxa, eu consigo conversar com um outro ser inteligente. Então, essa segurança é uma coisa muito importante. A outra que, normalmente, nas engenharias é esquecida é a consciência social. Acho que você falou, não sei. Isso... No GCSP, essas 5 coisas ficam mais formalizadas. Eu acho que são só para reforçar a importância disso aqui, eu também sou novo na área, tá? E acho que é importante a gente pensar nisso para botar essas 5 coisas juntas. Tá? Não tem pergunta, não. Okay. Obrigado pelos comentários. Agora para o professor Ivan. Ivan, da Universidade de Brasília, e eu, ao contrário do Watanabe, eu tenho uma pergunta. Vocês 5, né, apresentaram exemplos de sucesso na universidade, né, internacional, nacional, e eu queria ouvir a impressão de vocês sobre o caso dos colegas de vocês de insucesso. A gente vê, no Brasil, 50% de abandono dos cursos de engenharia. Eu queria ter a percepção de vocês, o que acontece com os colegas que não entram nesses projetos, que vocês entraram e se destacaram tanto. Obrigado. Bom, a respeito da taxa de evasão, pelo menos o que a gente percebeu na nossa turma na engenharia elétrica e, basicamente, na maioria das turmas que estavam no mesmo, contemporâneos da nossa turma na Unicamp, a taxa era muito baixa, pouquíssimas pessoas desistiam do curso. O que a gente percebia, na verdade, eram pessoas, às vezes, mudando de curso ou indo para outras universidades. Por exemplo, tinha um menino de Belo Horizonte
E aí ele passou um semestre com a gente e acabou voltando. Ele não quis ficar longe da família, prestou FMG e veio estudar aqui. Não ouvi esses dias, mas eu sei que ele estava fazendo aqui. Então, a taxa era muito baixa. Mas uma coisa que o professor Luiz também falou, a gente também tem muitos extracurriculares na Unicamp. Então, tanto o Baja, quanto nós temos um Fórmula Elétrico, que é o e-Racing, eu e o Felipe também participamos. Eu apresentei da iniciação científica, mas nós tivemos a oportunidade de participar de vários outros extracurriculares. Então, pessoas que não estavam na iniciação científica, o que eu via é que muitas pessoas elas tomavam outros caminhos. Então, se eles não fizeram iniciação, provavelmente eles participaram do centro acadêmico e foram para a parte mais social. Então, teve até um congresso de engenharia social, nos últimos anos eles vieram promovendo, que foi muito interessante. O I3E também está presente na Unicamp, tem o ramo estudantil. O Felipe foi presidente do ramo estudantil na elétrica, eu participei também como voluntária, participei também do WI, que é o Women in Engineering. Então, o que eu conseguia ver é que, quando você oferece essa ampla variedade de atividades extracurriculares para os alunos, eles acabam tomando um caminho. Então, pelo menos na Unicamp, essa foi a minha experiência. Se eles não estavam em um, eles estavam em outros e tinham outras abordagens. Então, eu acredito que a gente não teve uma experiência muito negativa a respeito disso. Se alguém mais quiser comentar. Tem lugar para todo mundo, né? Tem. Tem lugar para todo mundo. Então, pessoalmente, lá na UNB, na minha turma de engenharia mecatrônica, se eu não me engano, 50% formaram quando entraram. Nós éramos 26, eu acho que em torno de 10 a 13 pessoas, mas não necessariamente evadiram para outros cursos fora da área de exatas, né? Muitos foram para engenharia elétrica, engenharia da computação. Mas o que eu queria trazer aqui é de iniciativas do próprio I3E, que a gente tem lá na UNB, que ajudaram não necessariamente a evitar a evasão, mas a trazer mais pessoas para a área de exatas, já com esse foco de seguir na área de exatas. Um projeto que a gente teve grande sucesso lá na UNB foi o projeto Electron, lá desenvolvido pelo ramo estudantil da UNB, que é exatamente de trazer kits de eletrônica que foram até fornecidos pelo próprio I3E para dar aulas de eletrônica em escolas públicas lá no Distrito Federal. E o que foi mais interessante que teve uma adesão muito grande dos alunos de ensino médio, e a gente pôde até chegar ao caso que muitos que participaram do projeto Electron como estudantes, né, aprendendo as noções básicas de eletrônica, passaram para vários cursos de engenharia na UNB e estão ensinando novas pessoas, outros novos voluntários, outros estudantes de escolas públicas na UNDF. Então, às vezes, até iniciativas antes da graduação podem ser interessantes exatamente para evitar esse tipo de problema de evasão nas engenharias, na área de exatas. Se não, passamos primeiro a pergunta. Por favor, se apresente. Bom dia. E depois, Nelson. Meu nome é Tiago Barbosa, do I3E Latinoamérica. Eu tenho uma pergunta específica para a Siena. Eu queria entender um pouco, do ponto de vista prático, qual é o papel da tua universidade nas tuas experiências, se dentro da universidade, dentro da estrutura do GCSP, dentro da universidade, você tem algum tipo de acompanhamento em relação às atividades, às experiências que você relatou, que tem a ver com as competências do GCSP. Queria entender o que é que você recebe no final, se você recebe algum tipo de certificado, e se tem alunos que são seus colegas dentro da universidade que optaram por não seguir o GCSP e fizeram um outro caminho dentro da universidade. Yeah, so I guess to start at the end there, definitely there were a lot of students at my university who did not pursue GCSP. It's a very small minority of the students in my school that did the full program. At the end of the program, and also it is very different at different schools throughout the US, so what GCSP looks like at USC, my university, might look completely different at the neighboring college. In my university, in particular, it's a little bit more hands-off. There isn't as much direct programming from GCSP. It's more just a culture of informing students as early as possible about these opportunities, telling them and pointing
out different ways that they can meet these type of these core capabilities and the requirements, and just general incentive to meet these type of extracurricular activities. So I think the role of the university was mostly to provide support to the students in mentorship and counseling about how they could find different ways to meet the core requirements. And I think at the end of, if you complete all of the requirements at my university, you receive a certificate and a small scholarship. So that, I think, is one of the big incentives to do the program as well. As well as, I think, the biggest incentive is that it really enhances the education of the students. Did I hit everything that you asked? Okay, good. Thank you, Siena. Bom, temos algumas perguntas. Vou respeitar a ordem das pessoas que se dirigiram a mim, porque teve algumas pessoas que se dirigiram às assistentes, mas quem manda aqui sou eu. Tá bom? Então, me desculpe. Então, por favor, a professora, a palavra é dela. Depois é o Nelson, depois é o rapaz e, finalmente, a senhora. Bem, então, obrigada pela exposição de vocês, foi muito interessante, gostei bastante. E eu tenho uma pergunta também, e que, se possível, eu gostaria que fosse respondida por todos, inclusive pela Siena. Eu gostaria de saber se vocês tiveram, durante o ensino médio, um ensino regular ou um ensino técnico, e caso tenha tido só um ensino regular, ou também no caso técnico, se essas escolas eram públicas ou privadas. Vocês podem responder isso para mim, por favor? Desde já agradeço. Eu sou a professora Valquíria Vilas Boas, da Universidade de Caxias do Sul, diretora acadêmica em exercício da Associação Brasileira de Educação e Engenharia. Obrigada. Obrigado. Or if you went to a technical school at the high school level. That's my question. Okay? Thank you. I went to public school for both elementary school, or all three, elementary school, middle school, and high school. However, at my public high school, I actually had an engineering program that I think really did play a very large role in my decision to pursue engineering and in my education in general. So it was a public university, but we had a separate engineering academy, so I took one course there every year, and then in my senior year, I did a big capstone project where I invested a lot of hours, and I was there every day after school working towards a big project similar to a design team project. Bom, eu estudei em escola particular. Sim, eu admito que tem uma grande diferença, principalmente aqui no Brasil, entre o ensino público e o particular. E, particularmente, a escola em que eu fiz o ensino médio tinha incentivos do tipo Olimpíadas Científicas. Então, durante todo o meu ensino médio, eu participei de Olimpíadas de Matemática, de Física, de História, Biologia, e a gente tinha algumas aulas fora. Tinha um professor muito interessado em robótica, então ele ensinou a gente a programar, usar microcontroladores. Então, o incentivo ele veio um pouco antes da universidade, sim. Eu também vim de uma escola particular, então que também tinha todos esses incentivos. Então, já entramos com uma cabeça diferente na universidade, onde, desde o início, já procuramos essas atividades extracurriculares. E, realmente, isso é um grande, acredito, um problema na universidade, porque, por exemplo, na Unicamp, parte da nossa turma também vem das escolas públicas, e a gente pode ver que existe um grande gap entre o nosso ensino, que veio do ensino particular, para o ensino público, porque, para eles têm muito mais dificuldade. Então, acaba que eles têm que direcionar todo o esforço para acompanhar as matérias, acaba que eles não conseguem participar dessas extracurriculares e acaba se desmotivando um pouco sobre o curso. Os meus comentários são basicamente os mesmos dos meus colegas. Eu vim de uma escola particular lá em Fortaleza. Tive iniciativas muito parecidas, como Olimpíadas, participando durante a minha formação no ensino médio. E que, naquela época, não tinham tantas iniciativas mais práticas, como, por exemplo, ela comentou, a parte de robótica, a parte de controladores, mas que já são
atualmente, eu ainda consigo acompanhar o desenvolvimento da minha escola lá em Fortaleza. Eles já inseriram muito dessas iniciativas, então são iniciativas que eu acho muito interessantes para direcionar, né, os interesses dos alunos antes dessa fase de escolha para entrar no ensino superior. E eu também gostaria de adicionar que, durante minha experiência como professor substituto lá no IFB, lá tinha um curso técnico em eletromecânica, por exemplo, onde em 3 anos eles realmente vem tudo que eu vi só durante o meu ensino médio e ainda o curso técnico. E eu vejo o quanto muitos que já entram depois da universidade têm uma grande facilidade em manter dentro da universidade por ter tido essa base técnica, principalmente na área de exatas. Então, é uma experiência que muito puxada para os alunos, mas que fazem uma grande diferença quando eles entram no ensino superior. Boa tarde já. Eu também estudei em escola particular aqui em Belo Horizonte. Mas assim, na minha experiência com a equipe de competição, eu diria que 80% dos alunos, 70% dos alunos são de escola particular, 30% de escola pública. Porém, os de escola pública vêm ou aqui do Coltec, que é a Colégio Técnico da UFMG, ou do próprio Cefet, ou do Colégio Militar, que é logo aqui do lado, que também é uma escola pública, ou do Colune, que é a escola pública da Universidade Federal de Viçosa. Então, assim, os alunos que vêm de escola pública normalmente são escolas públicas que têm um foco muito grande na parte técnica. E aí tem a parte das escolas particulares que incentivam participações em oficinas de matemática e atividades do tipo. Ok, obrigado. Obrigado. Nós temos 4 inscritos e 4 minutos de sessão. Então, 1 minuto para cada um. É o professor Nelson, depois o colega que eu não sei o nome, a professora que eu também não sei o nome, e, finalmente, o Richard, meu xará, que vai encerrar. Obrigado. Nelson. Estou muito feliz, participei aqui ativamente da organização desse painel, do evento também, como já foi dito pela professora Virginia. E esse painel, para mim, foi tão bom quanto os outros professores e profissionais tão destacados aqui no cenário da educação e de empresarial aqui do Brasil, e agências de fomento. Né? E uma questão aqui é relacionada com o fato que é conhecimento corrente de que na China grande parte dos políticos, os dirigentes do país, são engenheiros. E no Brasil a maioria deve ser advogados ou temos de tudo, né? Então, o que vocês acham? Vocês considerariam na sua vida, daqui as décadas futuras, exercerem um papel ali no meio político do país para tentar transformar isso, ou vão continuar no laboratório, Do you want to start? We can go forward. Yeah, I think that's a really good point. I think that's something that I've been thinking about a lot recently. I don't think necessarily my future plans include going into politics, but I think as technology becomes a bigger and bigger part of our everyday lives, and it becomes a bigger, a more important thing to maintain and create regulations and rules about, it's more and more important for engineers to go into policymaking in order to create informed policy and laws that take the technology into account. Also, maybe we're a little biased, but I think engineers receive a really good education, and I think they would make very good lawmakers and policymakers. So it's not necessarily something that I think I will end up doing, but I think it's something that is very important, and engineers should go into policy and law and government. Sim ou não? Sim ou não? Resposta rápida. Sim ou não?
Eu nunca havia pensado nisso. Ok. Felipe. Felipe, sim ou não? Porque senão nós não vamos lá. Você vai ser Também nosso nunca pensei representante? sobre esse assunto, mas acredito que seja um ponto bem importante a ser considerado. Eu também acho que é um ponto a ser considerado, mas acredito que a gente tem meios próximos do que seria através do caminho político que a gente pode ainda conseguir fazer uma mudança no futuro dos nossos engenheiros. Eu também nunca pensei nisso, não, mas eu acredito que o incentivo tem que vir para a educação, acho que tem que ser pensado na área política, principalmente. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Tiago, sou estudante da UFOP, faço Engenharia de Minas. E quero, primeiramente, também cumprimentar todos os painelistas. Foi muito engrandecedor ver essa discussão. A gente tem diversas iniciativas consagradas, como a Empresa Júnior, que ajudam a reduzir a evasão. Outras também, no nosso curso, nós temos uma que chama Orientação Acadêmica, que acompanha os calouros. Nosso curso hoje tem 12% de evasão, uma das mais baixas da UFOP. E algumas coisas, mesmo com resultados positivos, ainda encontram resistência de muitos professores. Nossa escola de engenharia vai completar 143 anos e a gente vê que o pessoal fica muito lá atrás, às vezes, e ainda fica nessa resistência com coisas que vão ajudar o curso. Eu gostaria de saber, principalmente do José, para direcionar melhor por causa do tempo, quais que foram os desafios enfrentados para implementar esse tipo de programa e coisas assim do dia a dia mesmo, porque até acesso a laboratórios para a questão prática, acesso a espaços para eventos, às vezes encontram restrições dentro da própria instituição. Muito obrigado. Agradeço a pergunta. Lá na UNB, a gente contou com muita, assim, não muita sorte, mas com um reconhecimento muito bom dos professores em relação às primeiras atividades que a gente desenvolveu lá na UNB, quando teve a reativação dos grupos do I3E na época. A gente contou muito com o apoio da engenharia elétrica. A gente não encontrou tanta dificuldade para poder organizar, exatamente porque muitos dos professores lá já conheciam um pouco sobre o I3E, mas isso é um problema recorrente em muitas outras universidades aqui no Brasil. A gente tem um grupo que a gente tem um contato com muitos outros estudantes que também passam por muitos desses problemas em relação a conseguir implementar esse tipo de atividades e que muitas coisas já foram resolvidas exatamente por mostrar que em outras instituições coisas positivas foram feitas a partir dessas parcerias. E isso ajudou bastante em essas outras instituições a ultrapassar essas barreiras impostas. Então, às vezes, é um caminho que pode ser utilizado a compartilhamento de experiências de outras instituições para tentar trazer essas mesmas boas práticas para a própria instituição que você se encontra ou que outras pessoas se encontram. Boa tarde, eu sou Sandra de Lacerda. Pelo pragmatismo, só sim ou não? Muitos palestrantes falaram de depressão e suicídio em diversas universidades, no mundo de forma geral, localizando, um dos palestrantes falou sobre a questão de não pertencimento, não percepção de relações humanas e esse tipo de coisa. Sim ou não? Como vocês, alunos, percebem a questão de depressão e suicídio em suas faculdades? A percepção de vocês, porque os administradores estão preocupados. No âmbito que eu estou envolvido, eu não percebo essa situação. Seguem também minhas palavras em relação ao que o Bruno comentou. Na engenharia, a gente, pelo menos no meu convívio, durante a graduação, ou até mesmo durante a pós, eu não senti muito essa questão, mas lá na UNB já teve alguns relatos em outros cursos bem preocupantes em relação a essa questão de depressão. Minha namorada, por exemplo, ela é da área de medicina e infelizmente, vários relatos aconteceram nos últimos anos. E eu acredito que a própria universidade já tomou algumas iniciativas, mas eu acredito que é um assunto que tem realmente ser mantido correntemente nas universidades exatamente para ajudar quem realmente precisa dessa ajuda. Acredito que, no nosso caso, na Unicamp, a nossa universidade ela vem se preocupando bastante. Dentro da engenharia elétrica, os administradores, os diretores vêm se preocupando bastante com esse assunto. E são
coisas que são bastante discutidas, principalmente pelo nosso centro acadêmico, é um assunto bastante discutido lá dentro. Para complementar um pouco o que o Felipe disse, nós também temos alguns eventos, como, por exemplo, a Semana de Saúde Mental. Então, é um tema que vem muito sendo discutido. Eu tenho noção que existam alguns casos, principalmente porque algumas amigas minhas próximas já passaram por isso, devido a muita pressão ou, às vezes, não saber lidar exatamente como a nova vida na universidade, os novos desafios. Então, eles estão tentando resolver, discutir mais, trazer um pouco mais esse problema à tona e criar um espaço de acolhimento. Eu vejo isso tanto pela nossa Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação e pela Unicamp também. To echo what everyone else said, I think mental health for young adults is incredibly important, and I think in recent years we've seen that it's raising an awareness in universities. Just in the past couple of years that I've been in university, there's been a lot of pressure from the students to have more resources about addressing mental health issues. I also think, though, as well as things like counseling and, for example, mental health offices, like you mentioned, which are very, very important, being part of research groups and project teams and bigger communities within your university are a really good way that I've seen that people can battle things like depression and anxiety and mental health by forming more of a community within their universities. Thank you. I was really delighted to hear from all of you. This is the reason why we are excited as a community to create the GCSP, is to put opportunities in front of a group like this. Just excellent. If we had time, I would ask lots of questions. We don't. I would love to know why, of all the things that are pressing on you in time, you chose to spend extra time doing things at the university. Secondly, what you learned from this. What was the big takeaway that happened as a result of this extra investment of time and energy? But the thing we probably need to focus on, because of lack of time, of all the things you could do, you could choose to spend time writing a research paper so that you could impress your peers, or maybe you could spend more time building race cars, because they're really fun. I used to do that as a kid too. But the grand challenges are a different kind of opportunity. These are quite serious things about the planet as a whole. And I know that the GCSP program is not a big thing in Brazil yet. I'd just like you to speculate. Of the things in front of your peers that they could do and they could invest their time, how interested do you think they would be in a set of projects that are deliberately aimed at trying to improve life on the planet for everyone, as opposed to get you a better job or impress your faculty members or your peers? What would you think? Essa pergunta é bastante interessante. Acredito que os pontos levantados pelo GCSP são muito relevantes para a humanidade atualmente, e acredito que são pontos que são, não diria fáceis, mas são pontos que são relativamente fáceis de mostrar para os alunos, principalmente, em que são importantes de serem desenvolvidos. Então, por exemplo, escrever um paper, trabalhar com carro, às vezes não é tão interessante para um aluno, mas pontos como esse, eu acredito que sejam até mais motivantes para um aluno desenvolver. O problema é que, geralmente, não temos o contato com a possibilidade de desenvolver esses programas. Então, acredito que com o GCSP isso se tornará possível. Eu ia comentar que é muito interessante isso que você falou, que no quesito de quando a pessoa entra na universidade, ela fala muito assim, você precisa de aumentar seu currículo, melhorar suas características para poder ser mais competitivo quando entrar no mercado. Acaba que a cultura maior é essa, de você cada vez mais tentar se qualificar da melhor maneira possível para ser um profissional completo. E acaba que as pessoas não valorizam essa parte de multiculturalismo, de coisas relacionadas à sociedade, que são muito importantes na questão de desenvolvimento sustentável. E eu acho que isso vai exigir uma mudança cultural de parte das pessoas, por parte dos profissionais envolvidos na área, para que isso seja valorizado. Para os estudantes quererem isso tem que ser mostrado para eles, tem que ser divulgado no âmbito acadêmico e valorizado também pelos professores.
Então, eu gostaria de agradecer a todos pela participação, aos alunos que estiveram conosco, ao meu colega Luiz, e, no momento, temos que encerrar, porque a próxima sessão começa 1h30, tem 45 minutos para almoçar só. Tá bom? Então, agradeço a todos.